E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de hoje. O assunto que vai ser tratado hoje é quem é Jesus. Mas antes vamos iniciar com uma oração, aí depois nós damos continuidade. Senhor Deus Pai, obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas. Perdoa pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos que tem desagradado o seu coração, Senhor. Nós pedimos perdão. E pedimos para que Teu Espírito Santo nos auxilie e nos conduza nessa lição de hoje. Que possamos entender mais a Sua palavra e sentir a Sua presença em nosso meio, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quem é Jesus? Até Jesus, ele perguntou para os discípulos quem que os homens achavam que era ele. Quem que era? O que eles falavam? Aí os homens eles respondiam várias coisas. Ele lá em Mateus vai relatar. Uns falavam que era Elias, outros falavam que era João Batista, vários assuntos. Lá em Mateus vocês vão achar. Eu quero que vocês anotem todos os versículos, porque eu não vou conseguir ler todos hoje, porque a aula, o conteúdo tem bastante e pelo tempo do vídeo não vai dar. Mas anotem, peguem papel, caneta e anotem, para que tudo que eu falar depois vocês olhem nos versículos. E também eu vou mandar o conteúdo para vocês da lição. E vocês olhem e estudem com mais tempo, beleza? Então, eles falavam várias coisas sobre Jesus. E Mateus vai relatar isso. Mateus 16, versículo 13, vocês vão achar. E aí, depois que ele ouviu várias respostas, depois que Jesus ouviu várias respostas, ele foi mais íntimo ainda. Ele foi mais, vamos dizer assim, pessoal com os discípulos. E vocês? O que vocês acham quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E lá em Mateus também, 16, 15, Jesus foi lá e deu a resposta. Eles foram lá e responderam para Jesus quem era Jesus. Vocês leiam lá depois. Aí eu pergunto para vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para nós? Na Bíblia vai ter todas essas respostas de quem é Jesus. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar, falando sobre Jesus, é a eternidade de Jesus. Jesus, ele é eterno, mas nós não podemos confundir a eternidade com pré-existência. O que a eternidade tem a ver com pré-existência? De que o conceito de que ele não existia somente antes de nascer, mas sim que ele sempre existiu, independente se ele antes ou depois que ele veio, assim, não, que a gente fica, Jesus, ele existiu antes de vir aqui, agora ele existe entre nosso meio. Não, para ele não existe isso, para ele não tem tempo, ele sempre existiu. Para ele não tem quando foi a fundação de Cristo, quando Jesus Cristo ele apareceu. Não existe isso, porque lá em Gênesis já fala que quando Deus criou tudo, Jesus já estava com ele. E são 3 em 1, ele já existia. Não fala quando ele foi, não cabe a nós saber quando Jesus existiu. Então, dizer que ele é eterno significa que não tem nem começo e nem fim. Não existe colocar um tempo limite para Jesus. Ele não tem nem começo nem fim, e o tempo ele jamais terá efeito sobre a natureza de Jesus. Jamais tem efeito, o tempo não tem domínio, não tem controle sobre a natureza de Jesus. Isso significa a eternidade. A gente então não pode confundir eternidade com pré-existência, querendo colocar Deus já existia antes mesmo de ele vir ao mundo. Não existe esse antes mesmo. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. É isso que define a eternidade de Jesus. Isso vocês podem ver em Hebreus 13, versículo 8, Isaías 9, versículo 6 e Miqueias 5, versículo 2. Tudo isso que eu acabei de falar em questão da eternidade de Jesus, vocês podem ver nesses versículos que eu passei para vocês. Segundo tópico, a encarnação
encarnação de Jesus. Em João 1:1 diz quem ele era. Estava lá, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembra que eu falei para vocês ali, né, que Gênesis falava lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, que no princípio lá Deus já estava com Deus. Aqui, ó, João já só está afirmando aquilo que eu falei para vocês. E aí, o João 1 diz quem ele era. E João 1, versículo 14, mostra no que ele se transformou. Fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, no versículo 14, ele já fala sobre a encarnação de Jesus, mostrando que ele era o verbo e ele se tornou homem. Ele deixou de ser assim, não deixou de ser verbo. Corrija o que eu falei, ele não deixou de ser Deus. Ele se transformou em carne, ele habitou entre nós. E ele continuou cheio de graça e verdade, está escrito lá, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória e a glória como unigênito. Então ele não deixou de ser verbo, porque ele continuou com a graça dele e ele continuou com a glória dele. E ele continuou como unigênito do Pai. E aí, ele fala, depois que ele mostra que ele se tornou uma pessoa, e a gente define que ele não, por mais que ele tenha se tornado uma pessoa, ele não era parecido só com o homem. Ele, além de se parecer com o homem, ele também tinha os sentimentos físicos e emocionais. Ele sentia dores físicas e ele sentia dores emocionais também. Todo sentimento de tristeza, de angústia, de preocupação, Jesus também teve. Ele também teve essas preocupações. Isso mostra em Filipenses 2, do 5 ao 6. Vocês vão ver também o que fala sobre ele ter se tornado tanto no físico como no emocional. Ele se desenvolveu no útero normalmente, de Maria. Ele foi gerado, foi feito todo o processo que um ser humano tem, Jesus também fez. Jesus também passou por esse processo. Ele era uma criança normal, ele passou por todo o processo de crescimento. Questão de alimentação, no início papinha, depois gatinhando, mamou, todo esse processo. Jesus não teve nada de diferente. Ele permaneceu sempre no mesmo processo que o homem tem. Mas tinha algo em Jesus que o tornava especial, o tornava bem diferente da gente. Jesus, ele não tinha pecado, ele era puro, todos nós sabemos que ele era puro. Isso é uma coisa bem interessante para vocês entenderem, então preste atenção no que eu vou ler agora. Sua concepção sobrenatural impediu que a sua natureza humana fosse afetada pelo pecado original. O que significa isso? A maneira que Deus foi concebido através do Espírito Santo no ventre de Maria, isso diferenciou ele do pecado. Ele não é igual ao humano, ele não herdou o que nós humanos herdamos na hora de nascer, que é o pecado. Porque a maneira que ele foi concebido foi diferente, foi através do Espírito Santo e não um homem com uma mulher. Isso é muito importante a gente entender por que Jesus veio sem pecado, por causa da concepção através do Espírito Santo. E isso tornou Jesus diferente. Ele veio para a encarnação, ele teve todos os sentimentos de homem, ele teve todas as preocupações, as tristezas, as angústias, mas ele não tinha pecado. A crucificação de Jesus foi o objetivo da encarnação. O objetivo maior foi a crucificação. Ele veio para nos ensinar, ele veio para nos dar exemplos, mas não veio com esse objetivo. Ele veio com o objetivo da crucificação, da morte dele na cruz, para morrer por todos nós. Ele veio principalmente para nos dar a chance da vida eterna. Isso a gente vai ver em Lucas 19:10, 1 Timóteo 1:15 e 1 Pedro 1:19 e Apocalipse 5:9. Ele sofreu muito na morte dele. Pelo que a gente vê os relatos na Bíblia,
Foi uma morte, assim, terrível, não foi rápido o processo, foi de sofrimento mesmo. Ele ficou sofrendo, ele foi apedrejado, ele teve um tipo de morte que na época, pelos romanos, ele era a morte, assim, para os piores dos criminosos. Era para os criminosos, assim, mais, assim, a escória da sociedade. Foi isso que Jesus passou. A morte dele não foi fácil. Ele tomou o nosso lugar. Essa morte que ele passou, essa tristeza, tudo era para nós. Nós merecíamos, ele não. Mas ele decidiu, ele aceitou e ele passou por isso. E ele passou por isso com o coração certo de que ele estava fazendo para o nosso bem, por amor a nós, por amor a todos nós pecadores. Após isso, ele foi para o sepultamento. E foi uma humilhação, foi a última humilhação que Jesus passou, foi o sepultamento. Ele foi sepultado como todos os seres humanos são. Ele foi à sepultura, ele desceu à sepultura. Isso tudo fala na Bíblia que ele desceu à sepultura, entre aspas, ele foi colocado com uma pedra, né? Antigamente ele era tipo uma caverna, eu não sei explicar direito como o ambiente, mas ele colocava e era fechado e colocado uma pedra, é um sepulcro que fala. Não é igual hoje, que é feito um buraco lá em terra e pronto. O costume deles era esse tipo de sepultamento. E Jesus, ele foi sepultado igual, ele não teve diferença nenhuma como os homens, foi envolver eles no lençol, tudo, e passou isso para ele. Ele não merecia morrer, mas ele precisava passar por esse processo para vir a parte da ressurreição. Ele ressuscitou. Então, o quarto tópico que nós vamos entrar é sobre a ressurreição. Ele ressuscitou com poder, e o poder de Deus. As mulheres da Galileia represenciaram isso, elas viram que o túmulo estava vazio, isso está em Lucas 1, versículo 12. E toda a história da ressurreição, vocês sabem. Ele foi ressuscitado para poder concluir, vencer a morte, para mostrar que a morte não tinha mais poder sobre a vida do homem. Todos aqueles que crescem e aceitassem a Cristo, a morte não tinha mais poder. E não tem poder. Aí, o quinto tópico foi a glorificação de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu na terra por mais 40 dias. Vocês sabiam disso? Que ele permaneceu por mais 40 dias na terra? E ele permaneceu ainda conduzindo os discípulos, conversando com os discípulos. Ele fez todo o processo ainda para os discípulos verem que ele realmente estava entre eles e foi ressuscitado e ressurgiu entre os mortos. E depois disso, ele foi recebido com glória, com muita glória nos céus. Ele foi recebido com glória e ele permaneceu no local dele, com a grandeza dele, com todo o poder que ele tem diante dos anjos, de todos. E depois, o sexto tópico foi a mediação de Jesus. Jesus, ele se tornou nosso único mediador. É só através dele, pelo sacrifício dele, que nós podemos dizer que nós temos acesso a Deus, dizer que nós podemos ter acesso à vida eterna. Isso que ele fez nos leva a Deus e a gente tem que aceitar esse sacrifício. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, se arrepender de tudo que a gente fez e chegarmos a Deus. Mas a gente só chega a Deus através de Jesus Cristo, aceitando o sacrifício que ele fez por nós. Vocês sabem disso, não é a primeira vez que vocês ouvem isso, mas vocês têm vivido isso na vida de vocês? Vocês têm aceitado esse sacrifício? Vocês têm feito a vontade de Deus? Vocês têm buscado aceitar, glorificar a Jesus? Nós temos que glorificar Ele, nós temos que agradecê-lo Ele todos os dias. Então a gente tem que seguir. O que a gente pode trazer em prática para a nossa vida? Todo esse processo sobre Jesus, quem é Jesus, o que ele fez, a ressurreição, a eternidade, todo esse processo. Primeiro, o que a gente tem que seguir os passos dele. A gente tem que tentar fazer o que ele nos ensinou, tentar ser imagem e semelhança a ele. Ele falou, ele pediu pra gente isso. Então nós temos que fazer síntese,
Às vezes a gente pensa que é impossível, mas se ele disse pra gente fazer isso, porque ele sabe que não é impossível. Ele nos deixou essa orientação. E o segundo ponto é a crucificação e o sepultamento. O que a crucificação e o sepultamento ela nos ensina? Ela nos ensina a viver com gratidão. Simplesmente ser grato a Deus todos os dias. Não é hoje, é todos os dias. Ser grato pelo sacrifício, por tudo que Ele fez por nós. Por todo o seu amor, por todo o seu sacrifício. Nós temos que ser gratos. Agradecer e engrandecê-lo Ele todos os dias. Exaltá-lo, glorificá-lo Ele todos os dias. É isso que nós temos que fazer pela crucificação e pelo sepultamento dele. E tudo que, o terceiro ponto é tudo que Cristo fez nos ensina a vivermos com esperança. Então nós temos que ter esperança em cima do que Cristo nos fez por nós. Temos a esperança que nós temos o direito de ter acesso ao Pai. Nós temos a esperança de que um dia nós vamos ressuscitar dentre os mortos, se nós virmos a morrer antes dele voltar. Nós temos esperança de que nós vamos ver todos aqueles que dormiram e descansaram em Cristo. Nós temos a esperança de que a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Nós temos a esperança de que, principalmente, vamos viver eternamente na presença de Deus. Eternamente no amor, nos cuidados do nosso Pai. Então, nós temos que colocar isso em nosso coração. Aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Arrependermos dos nossos pecados e buscar viver na presença de Deus e procurando fazer a vontade dele todos os dias. Isso aí, galera, era o que tinha para hoje da lição. Muito boa a lição. Eu vou passar por todo o conteúdo para vocês depois. Eu gostaria muito que vocês depois respondessem as perguntas que tem na lição, no todo o material que eu vou passar para vocês. Lá no final vocês vão ver umas perguntas e se vocês pudessem responder e depois só dar um ok, tipo, ó, respondi aí e falar o que vocês acharam da lição. E eu fico muito feliz, que gostaria muito que todos estejam assistindo, porque isso é para o nosso crescimento. Isso não é uma coisa assim que para deixar debaixo lá da gaveta guardada. Isso daí é para o nosso crescimento espiritual. Beleza, galera? Vamos fazer uma oração de encerramento. E nisso já terminamos e até a próxima aula, beleza? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Por isso nós te bendizemos e te adoramos, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse processo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a todos os dias lembrar, Senhor, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Aceitarmos isso, compreendermos que é a sua vontade, Deus. E nós te adoramos por isso, Deus. Nós te louvamos por isso, Jesus. Nós te glorificamos por esse gesto tão bondoso, com tanto amor para conosco, mesmo nós não merecemos, Senhor. O Senhor fez por nós e nós te agradecemos muito por isso, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que a sua presença, Deus, permaneça com todos nós, Senhor, hoje e sempre. Amém. Beleza? Tchau, galera.